Aurélio de Lira Tavares, nascido em 7 de novembro de 1905 em João Pessoa, foi um membro da junta militar e general do exército. Resumidamente, ele compôs um trio que governou o Brasil durante mais ou menos 60 dias no período da ditadura militar. Esse trio era constituído por o Aurélio de Lira Tavares, o Augusto Rademacher e o Márcio de Souza Mello. Eles governaram mais especificamente de 31 de agosto até 30 de outubro de 1969. Mais especificamente, foi comandante da Escola Superior de Guerra entre 28 de setembro de 1966 e 13 de março de 1967. Em seguida, ele foi ministro no governo de Costa e Silva, os denominados Anos de Chumbo, uma época de repressão, desaparecimentos repentinos em que não se sabiam o motivo e a causa. Por isso houve uma repressão e um boicote no governo, mas obviamente isso não mudou muita coisa porque, bem, era um governo autoritário, então a mídia era bem reprimida. No caso, o Costa e Silva teve complicações de saúde e ele saiu do comando e o Aurélio de Lira Tavares assumiu juntamente desse trio, especificado anteriormente, desses três famosos generais. Curiosidade interessante é que ele foi membro da Academia Brasileira de Letras do Brasil. Ele usava o pseudônimo de Adelita nas suas poesias e depois de compor a junta militar, ele também foi embaixador do Brasil em Paris. Ou seja, ele representava o nosso país lá fora, um pouquinho depois que saiu. Sobre Augusto Rademacher, ele nasceu no dia 11 de maio de 1905, mais especificamente no Rio de Janeiro, e faleceu em 13 de setembro de 1985. Foi o segundo membro dessa tríplice que assumiu depois do Costa e Silva. Bom, sobre sua vida acadêmica, ele foi almirante com curso de especialização nos Estados Unidos. Também participou de operações na Segunda Guerra Mundial. Bom, sobre suas especializações, ele realizou algumas nos Estados Unidos e também participou de algumas operações na Segunda Guerra Mundial como comandante. Bom, foi um ativo apoiador do golpe da ditadura militar, tirou o João Goulart. Bom, ele foi membro, junto com Costa e Silva e o tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello, do Comando Supremo da Revolução, que foi o responsável da assinatura do AI-1. Ele retornou ao Ministério da Marinha enquanto Costa e Silva estava no poder e saiu depois que ele ascendeu com a saída do próprio. Já o Márcio Souza de Mello nasceu em 26 de maio de 1906. É curioso perceber que eles três nasceram seguidamente, tipo, ambos os dois primeiros em 1905 e o Márcio Mello um ano depois. Márcio Mello, ele foi ministro da Aeronáutica no governo do Castelo Branco. É curioso perceber que todos esses três eles tinham já cargos de grande importância nos governos dos ditadores anteriores. Então, é possível perceber esse padrão em que os que sobem no poder são sempre esses que já estão com cargos muito fortes, já tem uma influência muito poderosa dentro desse regime. Ele se tornou major em 22 de abril de 1961. Posteriormente, assumiu nessa tríplice e continuou como ministro da Aeronáutica então de agosto até 30 de outubro de 69. Do Médici, que foi o que assumiu depois dessas. Tem muitas informações notáveis sobre esse governo provisório, entre aspas, né? Mas sabe-se que ele manteve as políticas dos anos de chumbo que o Costa e Silva implantou. Então, no caso, os desaparecimentos continuaram, os sumiços e a censura, como sempre, né? É uma característica principal desses regimes totalitários. Mas eu gostaria de ressaltar que esse governo manteve os seus números desse desenvolvimento exponencial da economia, né? E também esse governo precedeu o famoso milagre brasileiro, né? Que foi ministrado pelo Médici. No caso, o que assumiu depois desses três aí. Esse milagre brasileiro, ele consistiu num aumento gigantesco do PIB, mas a dívida externa do Brasil com os outros países aumentou bastante. Eu não vou me prolongar nesse assunto, porque já entra no seminário de outra pessoa. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Boa noite.